E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aula de engenharia. O nosso assunto de hoje vai ser programação, certo? Nós vamos falar um pouquinho do início mesmo da cadeira de programação, explicando o que é um algoritmo, explicando algumas regras básicas, e sempre aqui nesses vídeos nós vamos tentar resolver algumas questões modelo que é o que normalmente vai estar sendo cobrado em prova, beleza? Então, assim, o que é um algoritmo? Um algoritmo vai ser uma sequência de passos que não pode ter ambiguidade, que vai resolver uma certa situação, problema, certo? Então, o que é um algoritmo? Vai ser uma descrição narrativa, certo? Um fluxograma. Esse nosso algoritmo vai ser composto de variáveis, certo? Que vão nos ajudar a montar a situação e resolvê-la. Então, tem algumas regras para nomear as variáveis, certo? A primeira delas, não pode começar por números, porque se fizer isso, o computador vai ler errado e vai interpretar errado a informação. Outra, não deve ter espaços em branco. Não pode usar caracteres especiais, por exemplo, uma hashtag. E não pode usar palavras reservadas da linguagem específica. No nosso caso, a gente vai usar a linguagem C. Então, por exemplo, a gente não pode nomear uma variável de float, porque é uma palavra reservada da nossa linguagem. Beleza? Essas nossas variáveis serão classificadas em tipos, em seus tipos, certo? Então, no caso, ela pode ser um int, ou seja, inteiro. Eu posso nomear a variável x e dizer que ela é 7, certo? Ela pode ser float, que é do tipo real. Posso nomear então a variável y igual a 3.5. É importante que vocês percebam que a gente tem que usar ponto, não podemos usar vírgula. E que no final de cada frase tem que vir um ponto e vírgula, mas isso a gente vai comentar mais na frente. Outro tipo de variável vai ser a char, que é um caractere, certo? Então você pode nomear a sua variável w igual a b, que é um caractere. E nós também temos a variável do tipo bool, que é uma variável de valor lógico, e esse tipo de variável recebe um valor verdadeiro ou falso na questão, certo? Então, outra coisa importante que a gente precisa aprender aqui hoje é sobre as bibliotecas, certo? As bibliotecas de uma linguagem, elas são importantes porque é como se elas contessem as operações da linguagem, certo? Então, a gente chama as bibliotecas quando está elaborando um algoritmo e, por exemplo, quer ter uma soma. E, assim, as principais bibliotecas da linguagem, que contém basicamente tudo, vai ser essas aqui. A gente escreve hashtag include stdio.h e hashtag include stdlib.h. Beleza? Então, assim, essas são as regras mais básicas para aprender a fazer um algoritmo simples aqui na linguagem C. O resto mesmo a gente vai aprendendo com o tempo. Eu vou ensinando nos próximos vídeos algumas palavras-chave, por exemplo, para fazer uns algoritmos mais complicados. Mas, para fazer um algoritmo simples, por exemplo, um de média, certo? Eu vou ensinar aqui com vocês os principais passos. Então, a gente começa chamando as bibliotecas, que eu já falei anteriormente. Então, include std.h, desse formatozinho aqui, entre esses sinais, certo? E, novamente, hashtag include stdlib.h. Beleza? Então, a gente já chamou as bibliotecas para o nosso algoritmo. Vamos começar. Int main e parênteses. É assim que a gente começa o nosso algoritmo, certo? Então, quando o computador estiver lendo a partir daqui, ele vai ler a segunda linha, e quando chegar aqui ele vai saber que a gente começou, certo? Então, para fazer o algoritmo de média, a gente tem que declarar as nossas variáveis primeiro, certo? Vai ser uma média simples, né? Como por exemplo uma média de colégio, nota 1 mais a nota 2 e divide por 2, certo? Então, vamos chamar aqui as nossas variáveis. Dizendo
que são somente notas inteiras, para ficar até mais fácil aqui. Então a gente chama de nota 1 a primeira nota. Vou até escrever nota para ficar mais fácil. Aí, ponto e vírgula. Sempre lembrar de botar um ponto e vírgula, certo? Se não tiver o ponto e vírgula, o computador não vai passar para a próxima linha. Isso aqui é o que significa que ele finalizou essa operação de int, que é criar uma variável inteira. Então, novamente, int para a nota 2 do aluno, certo? E, por fim, um int para a média do aluno. Beleza? Se bem que, como a gente está calculando a média, já não dá para ser inteiro, né? Então, a gente já cria a variável float para a média do aluno, porque float é número real. E você percebe que não pode usar acentos, certo? Então, o que a gente quer é um algoritmo em que apareça na tela, por exemplo, a seguinte frase. Qual foi a nota da nota 1 do aluno? Aí o usuário vai digitar essa nota. Aparece novamente a frase. Qual foi a nota 2 do aluno? O usuário digita essa nota e o computador calcula a média, certo? Então, para aparecer na tela, para que o usuário digite essa nota, a gente usa printf, parênteses e aspas. Essas são as regras, certo? E agora você pode colocar qualquer frase. Por exemplo, qual a nota 1. Beleza? Vai aparecer para o usuário essa pergunta. Aí, ponto e vírgula. Para que o usuário digite uma nota e o computador leia esse número, a gente usa a função scanf. Aí, para o scanf, a regrinha é um pouco mais complicada, mas fica fácil de entender quanto mais você usar a linguagem, certo? Então, abre parênteses, abre aspas, o símbolo de porcento e, no nosso caso, D. Por que D? Porque a gente está usando uma variável de valor inteiro, certo? Então, quando ele for ler a variável scan, ele vai ter que ler uma variável %D. É assim que ele identifica que vai ser inteiro, certo? Então, vírgula. Aí, o que é que a gente quer? Quer dizer para o computador que esse valor que ele está lendo é referente à nota 1. Então, o que é que a gente faz? A gente usa esse ezinho comercial aqui e diz nota 1 para o nosso computador, certo? E ponto e vírgula. Beleza? Então, agora a gente vai repetir o procedimento para que o usuário digite a nota 2 do aluno. Então, printf, abre parênteses, abre aspas. Faz a pergunta para o usuário de novo. Digite a nota 2, por exemplo. Aí, ponto e vírgula, para identificar que terminou o printf. Então, o usuário vai lá e digita a nota 2. O que é que a gente tem que fazer? Fazer com que o computador leia essa nota 2 e jogue na nossa variável nota 2, certo? Então, vamos lá, scanf de novo. Abre parênteses, abre aspas. A nossa variável nota 2 também é do tipo inteiro. Então, vai ser %D novamente, certo? Vírgula. E agora, afirma para o computador que esse valor tem que ser jogado na nota 2. Então, o ezinho aqui, comercial, nota 2. Terminou, ponto e vírgula. Beleza? Agora, a gente vai fazer com que o computador calcule a média da nota 1 e da nota 2 e jogue na nossa variável média, certo? Então, o que a gente faz? A gente diz que média é igual. Esse igual aqui significa recebe o valor de... Aí agora a gente faz a conta. Nota 1, matemática bem básica aqui, mais nota 2, certo? E divide por 2. Ponto e vírgula. Agora a gente quer que o usuário receba essa informação da média, certo? Então vai ter que aparecer para a tela esse valor. Então, printf. Abre parênteses, abre aspas. Então a gente pode escrever a média foi. E aqui do lado de foi a gente quer que apareça
o valor da média calculada aqui pelo computador, né? Então a gente tem que dizer aqui para o computador que vai escrever um número real. Como é que a gente faz isso? %f. F de float, certo? Então no lugar de %f, vai vir o que a gente quer que apareça para o usuário, que no caso é a nossa variável média, que já vai vir um valor calculado aqui para o usuário, perfeito? Então, ponto e vírgula. E para terminar o algoritmo, a gente usa um system, abre parênteses e abre aspas, pause, para o computador identificar que terminou a função. Ele vai identificar que terminou o algoritmo. Então a gente vai vir aqui em execute. Primeiro a gente tem que compilar o algoritmo para saber se não teve algum erro. No caso aqui vai ter que salvar com qualquer coisa. Então aqui apareceu um erro no nosso algoritmo. Um erro bem básico até, mas que foi até bom aparecer. Porque antes de começar qualquer algoritmo, a gente tem que usar chaves, certo? Abrir e fechar as chaves. Então a gente começa o nosso algoritmo aqui abrindo a chave e termina aqui fechando a chave. Então a gente vai aqui e executa de novo, compila, então não tem mais o erro. Então agora a gente compila e run, ou seja, roda o programa. Então vocês podem ver aqui que apareceu para o usuário. Qual a nota 1? Vamos testar aqui com 5. Então aparece para o usuário novamente. Ele já guardou a nota 5 na nossa variável nota 1. Qual a nota 2? Vamos dizer que foi 5 de novo. Ele nos dá a média aqui direitinho. 5 mais 5 dividido por 2, média 5. Beleza? Então tá tudo certo com o programa. Foi só uma questão bem simples para a gente começar a ver essas regrinhas, por exemplo, chaves, ponto e vírgula, como que escreve no printf, como que escreve no scanf. E isso a gente vai fazendo aqui nos nossos vídeos cada vez mais, resolvendo várias questões, beleza? Então esse foi o nosso vai de hoje, espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente. Valeu!